Olá! Você deve estar se perguntando por que algumas pessoas ficam doentes e outras não. Hoje você vai entender por que isso acontece e vamos falar também sobre vetor, hospedeiro, agente biológico e o modo de transmissão das doenças. Para quem não me conhece, eu sou a Ruth Amorim, a Rutiana, e você está no Enfermagem na Real. E já lhe convido a inscrever-se e ativar o sininho de notificações para você não perder os vídeos ilustrativos e gratuitos. Vamos começar explicando o que é vetor. Vetor é qualquer portador vivo que transporta um agente infeccioso até um indivíduo suscetível. Nele, o agente pode ou não se desenvolver, propagar ou multiplicar-se. Esse organismo pode ser uma artrópode, que são mosquitos, molúsculos, carrapato. Pode também ser um caramujo, baratas, roedores e muitos outros organismos. Os vetores são classificados de duas maneiras: vetores biológicos e mecânicos. Quando falamos de vetores biológicos, são aqueles em que o agente causador da doença se multiplica e se desenvolve dentro do vetor. Por exemplo, mosquitos é o caso dos insetos triatomíneos, que transmitem a doença de Chagas. As pulgas podem causar dermatite e alergias. Os caramujos infectados podem transmitir esquistossomose e os carrapatos podem causar a febre maculosa. Já os vetores mecânicos apenas servem como veículo de transporte. É o caso das moscas, baratas e formigas. O que é hospedeiro? Hospedeiro é a pessoa ou animal vivo que, em circunstâncias naturais, permite a subsistência ou o alojamento de um agente infeccioso. A entrada do agente biológico no hospedeiro inicia o processo de infecção das doenças transmissíveis. E para diferenciar vetor de hospedeiro, é só lembrar que os vetores transportam o agente etiológico, enquanto o hospedeiro hospeda. Para ajudar a fixar e diferenciar, lembre-se que hospedeiro é quem hospeda. Vetor transporta o agente etiológico. Agente etiológico é o causador da doença. Já o meio ambiente é onde vivemos e onde vivem os demais seres vivos. Essa dica já valeu seu joinha. Deixe o like para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. O agente é um fator que pode ser um micro-organismo, substância química ou uma forma de radiação, cuja presença excessiva ou relativa ausência é essencial para a ocorrência da doença. Por exemplo, a microbiota intestinal, também conhecida como flora intestinal, possui várias espécies de micro-organismos que vivem no trato digestivo dos animais e é o maior reservatório de micro-organismos. As bactérias da microbiota têm várias funções importantíssimas em nosso organismo. Uma das funções é auxiliar nos processos digestivos, lembrando que o excesso ou a ausência de bactérias no intestino pode resultar em doenças. Por isso, o equilíbrio da microbiota intestinal é fundamental para o funcionamento do metabolismo e do funcionamento do sistema imunológico. Agora vamos falar de algumas definições da epidemiologia. É importante que você saiba que os agentes podem ser divididos em biológicos e não biológicos. Os agentes biológicos são organismos vivos, capazes de causar uma infecção ou doença no ser humano e nos animais. As espécies que ocasionam doença humana são chamadas de espécies patogênicas. Olha só, os principais agentes biológicos que causam doenças são os vírus, podem causar, por exemplo, sarampo, HIV, ebola, dengue, raiva, entre outros. As bactérias podem causar inúmeras doenças como coqueluche, clamídia e tuberculose.
Em relação aos fungos, tem a meningite fúngica e candidíase. Já os protozoários, o Trypanosoma cruzi é o parasita causador da doença de Chagas. Outro protozoário conhecido é o Plasmodium sp e causa a malária. Os metazoários são helmintos, também chamados popularmente de vermes, ascaridíase, e causa doenças como a teníase e a cisticercose. É claro que existem muitos outros agentes biológicos que podem causar doenças, só citei os mais comuns. Então, todo agente biológico que causa doenças são chamados de agente etiológico ou patógeno. Já falamos dos agentes biológicos, mas há também os agentes não biológicos que causam patologias. É o caso da exposição a agentes físicos ou agentes químicos. Então, na exposição excessiva a agentes físicos, como força mecânica, calor, luz, radiação e ruídos, podem acarretar agravos à saúde ou doenças. E se o agente não biológico for um fator, um agente químico, é o caso de pesticidas, aditivos de alimentos, fármacos e produtos industriais. Podem ocasionar patologias também. Quando falamos em doença, o que muitas pessoas se perguntam é por que algumas pessoas são infectadas e outras não? Primeiramente, é preciso entender o seguinte: para a doença acontecer, é necessária a interação entre o agente, o hospedeiro e o meio ambiente. Se faltar um desses fatores, não ocorre a produção da doença. Além da interação desses três componentes, agente, hospedeiro e ambiente, outros fatores são determinantes no processo saúde-doença, como a idade, a genética, gênero, situação socioeconômica e estilo de vida. Influencia também a exposição de um indivíduo, sua suscetibilidade e a capacidade de resposta do organismo. Esses são alguns dos aspectos que precisam ser considerados. Na cadeia de transmissão, o agente infeccioso pode sair do hospedeiro por diversas vias e assim entrar no ecossistema ou invadir outros hospedeiros. Por isso, é essencial saber as vias de transmissão das doenças. As principais são a via respiratória, é o caso da tuberculose, influenza e sarampo. Gênito-urinária, causa leptospirose e infecções sexualmente transmissíveis. Tem a via digestiva, por exemplo, a febre tifoide, cólera e amebíase. Na transmissão via dermatológica, ocorre a varicela e sífilis. E a via placentária transmite sífilis, rubéola, toxoplasmose, HIV, zika e muitas outras patologias. As formas de transmissão podem ser direta, por exemplo, dispersão de gotículas de tosse ou espirro, contato direto com muco e relação sexual desprotegida. A transmissão também pode acontecer de forma indireta, mediante veículos de transmissão. Esses veículos são objetos, água, alimentos, produtos biológicos, incluindo soro e plasma. A transmissão também pode acontecer em contato com o vetor. Só para lembrar, os vetores são os veículos de transmissão do agente causador da doença, ou seja, é o organismo capaz de transmitir o ser vivo que realmente desencadeará uma enfermidade. Esse ser vivo é chamado de agente etiológico. Vejamos como uma doença transmissível passa de uma pessoa para outra pessoa. Olha aqui na figura, temos o agente etiológico, o hospedeiro, meio ambiente e o novo hospedeiro. E para cada doença, a epidemiologia estuda a interação desses fatores para responder qual é a fonte da infecção, ou seja, quem hospeda e quem elimina o agente etiológico. É preciso entender também como o agente deixa o hospedeiro, isso é, a via de eliminação ou porta de saída. Quando o hospedeiro interage com o meio ambiente, vai acontecer a via de transmissão. É preciso saber como o agente infecta o novo hospedeiro e qual é a porta de entrada, ou seja,
quais são as formas de transmissão das doenças. Lembrando que os agentes infecciosos podem adentrar no organismo pela pele, através também da via respiratória, circulatória, mucosas e muitas outras vias, e a transmissão pode ser de maneira direta ou indireta. E por fim, o novo hospedeiro suscetível pode desenvolver a doença ou não. Isso vai depender de vários fatores determinantes e da capacidade de resposta do organismo. Então, é importante saber quem pode adquirir a doença e se tem algum grupo de risco. Aqui no canal temos um vídeo detalhado sobre como acontece a transmissão das doenças e os fatores determinantes. O link vai ficar na descrição e no card acima. A referência bibliográfica está na descrição. E se você quiser contribuir com o canal, com qualquer valor, já sabe, a chave Pix está na tela e lá nos comentários também. Gostou do vídeo? Deixa o joinha e inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima aula, pessoal. Tchau!